Bom dia, terminando aí o meu projeto das lives do mês Lilás de agosto. E para mim esse tema não poderia ter sido mais bem escolhido para fazer esse fechamento com chave de ouro. E eu falo que quando a gente está em sintonia com Deus, com a sintonia com o nosso universo, com tudo aquilo que a gente quer fazer e quer fazer de bom e de melhor, né? Ele dá um jeito de chegar nas nossas mãos aquilo que a gente deseja. E eu estava pensando qual seria o tema dessa live de hoje, né? Buscando na minha imaginação, ideias, cheguei a anotar alguns nomes, pegar alguns livros para pesquisar. E aí quando eu abri o grupo de mulheres que eu administro, que são mulheres que já passaram pelo... Bom dia, Carla, bom dia, Regiane. O grupo de mulheres do WhatsApp, né, que são mulheres que já passaram por algum processo comigo, de processo de coach, já participaram de jornada evolutiva, que já participaram de workshop, que já participaram de encontros que eu realizo. Então essas mulheres fazem parte desse grupo. Chama Desafios de Ser Mulher, o nome do grupo. E aí, uma delas, a Silvia, que inclusive é uma grande amiga que trabalhou comigo na Cesama, a gente trabalhou juntas muito tempo. Ela fez o post desse texto da Frida Kahlo, que na hora eu falei, é isso que eu vou falar segunda-feira, em cima dessa fala da Frida Kahlo, que eu vou levar como fechamento do Agosto Lilás, onde a gente fala, né, todas as minhas falas durante esses dias que eu fiz as lives, foi para mostrar a mulher do seu poder, da sua capacidade de reagir e não se submeter mais a nenhum relacionamento que seja abusivo, que a leve a ser diminuída, ter a autoestima jogada no lixo, porque ela tem a capacidade sim de se fortalecer e de se transformar e de ser a mulher que ela deseja ser. Então, quando eu li esse texto, eu falei, bom, é o que... Bom dia, Maria do Carmo. É o que vai ser importante para fazer esse fechamento do nosso mês. Abençoado dia para nós todas, Carla. Que assim seja sempre. E eu vou ler o texto, porque pode ser que alguém ainda não tenha lido ele ou pegado para ler. Frida Kahlo disse ao marido: não estou a pedir para você me beijar, nem que me desculpe quando acho que você está errado. Nem mesmo vou pedir que você me abrace quando eu mais precisar. Não peço que me diga como sou bonita, mesmo que seja mentira. Nem me escreva nada de bonito. Nem vou pedir que me ligue para me contar como foi o seu dia, nem que me diga que sente a minha falta. Não peço que me agradeça por tudo que faço por você, nem se importe comigo quando a minha alma estiver deprimida. E claro, não vou pedir que você me apoie nas minhas decisões. Não vou nem mesmo pedir que você me ouça quando tenho 1000 histórias para te contar. Não vou pedir para você fazer nada, nem mesmo estar ao meu lado sempre. Porque se eu tiver que pedir, eu não quero mais. Eu achei muito forte. Bom dia, Marília. Eu achei muito forte isso. E nos remete a realidade de tantas e tantas mulheres que estão nesse lugar de verdadeiras pedintes, pedindo tudo aos homens, pedindo tudo ao seu homem: atenção, afeto, carinho, amor, respeito, honradez. E essas mulheres acabam se comportando dessa forma porque provavelmente, e aí, gente, todos os exemplos que eu trago aqui, tá? Exemplos do que eu experimentei e baseado também nos meus estudos, tá? É tudo que eu não tiro nada atrás da orelha. Toda a minha fala aqui, ela é embasada em leitura, em estudo e experiência de vida. Eu jamais vou falar com vocês aqui situações que eu não vivi. Que eu posso ter ideia, mas eu não vivi. Então, se eu não vivi, eu não posso falar. Eu não me sinto no meu lugar de fala para trazer o assunto aqui. Então, diante do que eu tenho estudado, do que eu tenho acompanhado,
do que eu tenho lido, do que eu tenho aprendido, né? Quando a mulher não consegue ter essa atitude que Frida se posicionou diante desse homem, diante dos homens, porque ela teve vários homens, ela teve, além do marido, ela teve vários amantes, no momento que o casamento deles não estava legal, não estava bem, ela teve vários amantes, ela experimentou vários caminhos, ela se permitiu fazer isso, né? E ela se permitiu por quê? Até onde eu li, né, da biografia dela, tá? E tem um filme da vida dela no Netflix também, que é lindo, conta a história dela. Ela... Então teve os momentos delas de altos e baixos no casamento, e ela se permitiu sim ter amantes, ela experimentou viver essa vida, mas para ela se conhecer, para ela se permitir. E ela tinha tudo isso muito embasado e muito costurado numa realidade que ela trazia, porque ela desde cedo, o pai dela sempre a incentivou e a presenteou com muitos livros de filosofia. Então, Frida, quando aos 14 anos vai para a escola, do que aqui hoje a gente chama segundo grau, ensino médio, ela tinha fome de leitura. Ela junto com um grupo que ela formou dentro da escola preparatória, que chamava, eles ficavam confinados dentro da biblioteca, explorando todos os livros de filosofia, todos os livros de política, e ela era uma mulher muito politizada, mas não fazia parte de nenhum partido político. Então ela tinha um olhar macro de toda a estrutura. Então ela tinha um autoconhecimento dela, dos valores dela, do que ela queria para a vida dela. Teve os movimentos dela, sim, de baixa autoestima, sim, porque ela tinha uma dificuldade muito grande com a mãe. As duas não se bicavam. E quem ela era próxima e que protegia ela, que ajudava ela, que estava sempre incentivando ela, foi o pai. O pai sempre esteve do lado dela, ajudando ela, incentivando as leituras, a estudar, aprender o ofício de fotógrafo, que ele era fotógrafo, ele sustentava a família no México com a fotografia. Então, gente, por que eu estou contando esse breve resumo do que até onde eu já li, da história dela e do filme que eu já vi, tá? É que nós precisamos de ter padrões. É necessário que nós tenhamos referências. Para quê? Para nos ajudar, para nos fazer movimentos positivos na nossa vida. E se a gente não busca ter esses padrões, se a gente não busca essas referências positivas para nos ajudar a, no momento necessário e certo, tomar atitudes, a gente não consegue fazer isso. Porque nós mulheres, e os homens também, tá? Eu me lembro que teve uma live que eu falei das questões masculinas e depois eu recebi de uma pessoa meio que me questionando que as questões masculinas eles que vão buscar resolver. Mas eu não acredito não, sabe? Porque eu tenho feito trabalhos de coach com homens e os resultados têm sido maravilhosos. E eu fico muito feliz quando um homem me procura para fazer um trabalho comigo. Por quê? Porque ele está se desnudando de toda a armadura que ele foi colocado nele. Porque o homem, gente, o homem que ele agride, o homem que bate, o homem que trai, o homem que não respeita a sua família, o homem que não tem um olhar de respeito para a esposa, para a mulher, para a companheira, para o companheiro, porque ele foi revestido desde criança com uma couraça, uma armadura que o impede sim de ser sensível, de amar, de respeitar. Porque da mesma forma que foi colocado na sua cabeça que você tem que ser boazinha, obediente, fazer tudo que o marido quer, que você não tem vontade própria, que os seus sonhos tem que jogar no lixo, só pode se realizar se o seu marido, as mulheres que casam, que se juntam, que vão ter um relacionamento, só pode realizar se esse marido concordar. Que você tem que ter filho, mesmo se você não quiser filho, você tem que ter filho, porque a sociedade impõe, que a família impõe.
toda uma estrutura que vem em cima de você te obrigando a ter um padrão que muitas das vezes você não quer, você detesta, você nem pensa naquilo. Mas vem uma estrutura que vem e te modela. Da mesma forma o homem. O homem vem formatado para isso, para ser macho, para mandar, para trair, para ter a mulher em casa que é a santa, que é aquela que cuida da casa, que lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, trabalha fora, traz o dinheiro para dentro de casa para ajudar a pagar as despesas da casa. Mas quando ele quer, que aí eu não sei se eu nem posso falar esse nome aqui por conta das redes sociais, mas aquela que ele acha que vai fazer o sexo diferente, gostoso, ele vai buscar na rua. Mas por que, gente? Muitas das vezes disso é a estrutura familiar que leva esse homem a agir dessa forma. Ah, então tem que passar a mão na cabeça. Não estou falando isso. Ele também precisa buscar ajuda, da mesma forma que as mulheres vêm buscar ajuda para sair dessa estrutura, né, dessa armadura também que foi colocada. O homem também precisa fazer isso. E eu tive a grata satisfação que eu ajudei uns 3 homens a sair desse lugar. Inclusive um chorou na minha frente falando: olha, Saula, eu estou a ponto de fazer com a minha esposa, que eu amo tanto, que eu quero tanto repetir o padrão do meu pai. Porque o meu pai, quando ficava nervoso e queria mostrar para minha mãe que ele era macho, ele ia para os prostíbulos da cidade para arrumar a mulher. E eu não quero fazer isso com a minha mulher, porque ela não merece. E eu tive que ficar sentada, respirando fundo, ouvindo aquilo e feliz da vida por dentro. Porque aquele homem estava começando a jogar a máscara dele fora, romper com a couraça, romper com aquele padrão de macho que ele tinha sido instituído pelo pai dele. Porque o pai dele aprendeu do pai dele, do bisavô, do avô, e vem passando de geração em geração. Então, se não tem alguém para romper com isso, essa porcariada continua seguindo, gente. Essa lixaiada continua seguindo. E aí, naquele momento ali, ele desabou diante de mim e disse: olha, eu te agradeço muito pelo que está acontecendo aqui, porque eu não quero fazer isso com a minha esposa. E eu vejo que não há necessidade nenhuma de eu usar isso como mecanismo para mostrar para ela que eu sou macho, que eu sou homem, que eu sou viril. Existem outras formas de mostrar isso para ela. E o casamento está até hoje, graças a Deus, já tem sei lá quantos anos que a gente fez esse processo de coaching. Deve ter uns 6 anos. E que vai continuar, pelo visto vai continuar, porque as coisas estão caminhando bem. Eu tenho acompanhado eles de longe. Então, gente, é muito importante que a gente perceba que para ter essa atitude dessa mulher aqui fantástica, que Frida Kahlo é uma mulher fantástica por todas as dores e os sofrimentos que essa mulher passou, o acidente, que ela ficou praticamente mutilada, que ela quase morreu, que ela passou por várias cirurgias e ainda assim se manteve fiel ao seu propósito de ser pintora e desbravadora dentro da época que ela nasceu, porque ela nasceu em 1907. Ela foi uma desbravadora. Ela rompeu com padrões, ela rompeu com estruturas que tentaram de alguma forma sufocar tudo aquilo que ela queria viver, tudo que ela queria desejar. E um dos grandes padrões, gente, que a gente traz, e isso eu vou falar por mim, foi a questão do padrão do casamento. Do casamento, do comportamento que eu via dentro da minha casa. Que as minhas irmãs, os meus irmãos viam dentro de casa. Então, da mesma forma que nós mulheres viam o comportamento da minha mãe, como a minha mãe se comportava diante do meu pai, e os meus irmãos viam a minha mãe se comportar diante do meu pai, o comportamento do meu pai, cada um tirou ali o que achava que era importante para levar para a vida. Então eu e minhas irmãs, de alguma forma, cada uma, lógico, com as suas características, mas a espinha dorsal de um relacionamento que a gente via dentro de casa é que nós tínhamos que ser obedientes, que nós não podíamos contestar os nossos homens. E se a gente tentasse fazer isso, tinha briga. Por quê? Porque a maioria deles, eles também vieram com os padrões de que eles eram os machos, eles tinham que mandar, que nós tínhamos que obedecer, que nós tínhamos que ficar igual vaquinha de presépio, falando sim senhor, não senhor, vou fazer, não vou fazer.
Porque a minha mãe, apesar de ser o centro da nossa família, eu estava conversando isso com meu irmão ontem, a minha mãe era o centro da família. A minha mãe que gerenciava tudo. A minha mãe que preocupava com a educação dos filhos, a minha mãe que se preocupava de pôr o alimento na mesa, a minha mãe que se preocupava com cada um de nós. Mas ela nunca pegou essa autoridade para ela. Ela sempre delegou isso pro meu pai, que muitas das vezes, ó, tava nem aí. Tava errado? Não sei te dizer se ele tava errado, se estava certo. Porque é o que ele trazia lá das bagagens dele e eu não tô aqui para julgar ninguém. Mas aí o que nós levamos? Eu pelo menos falo por mim. Eu sempre trabalhei fora, sempre tive sonhos, ambições de estudar, de formar, de fazer pós-graduação, mestrado. Meu sonho era ter construído uma carreira acadêmica. Mas eu casei com uma pessoa que infelizmente ele não tinha esse tipo de ambição. Ele não tinha. Não existia nele uma ambição de estudo, não existia nele uma ambição de fazer uma faculdade, de expandir os conhecimentos. E o que aconteceu? A Saula não foi. A Saula não foi fazer o voo dela. Porque como ele não buscou isso, esse mecanismo de sair desse lugar, ela não se sentiu autorizada e ele não autorizava ela a fazer os voos dela. E eu fiquei fechadinha lá no meu mundinho, de alguma forma tentando dar umas esperneadas para sair, mas não consegui fazer. Até que um ponto disso, no momento que eu falo, e tornei a falar essa semana comigo, que foi o dia do psicólogo, tornei a colocar no Facebook agradecendo meu amigo Zé Guedes, que me apresentou a psicologia como saída, como mecanismo de sair, de romper com esse padrão. E foi aí em 1999, 98, 99, que eu comecei a buscar ajuda, que eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento e que eu consegui romper com tudo isso. Eu consegui romper com esse casamento. Eu consegui fazer isso que Frida já fazia, né? Já fazia. Muito bom dia, Lucélia. E eu levei muito tempo, 17 anos de casada, para conseguir tomar uma atitude. De poder sair desse lugar, de parar de repetir o padrão. Porque, na verdade, eu me vi repetindo um padrão. Eu repeti o padrão da minha mãe, dentro do casamento, dentro de trabalhar fora. A minha mãe não trabalhava fora, mas ela trabalhava com o meu pai. E tudo que se ganhava era para dentro de casa. Era a mesma coisa que eu fazia. Eu trabalhava na Cesama, ele trabalhava em outro lugar. O que eu ganhava era tudo colocado dentro de casa. Eu repetia literalmente o padrão. Olha aqui, estou falando e me veio isso agora na cabeça. Eu não tinha parado a pensar nisso. E eu repetia o padrão. Integralmente. O meu salário era todinho para colocar dentro de casa. Ô Maria do Carmo, e provavelmente é. Porque nós, principalmente eu vou fazer 61 anos, nós somos muito condicionadas a isso. Nos foi liberado trabalhar fora, mas estar dentro de casa também tinha que estar. E nós éramos obrigadas a fazer tudo isso sem questionar. E quando eu comecei a questionar, o casamento desandou. Porque quando eu comecei a me incomodar nesse lugar que eu estava e que eu percebia que não era o lugar que eu queria estar, porque eu queria muito mais da vida, eu não queria ficar naquela vida, o casamento acabou. Porque aí eu comecei a enfrentar e dizer, eu não quero mais. Se eu tenho que pedir autorização para estudar, se eu tenho que pedir para me amar, se eu tenho que pedir para me respeitar, se eu tenho que pedir para olhar para mim, eu não quero mais, eu não posso ficar nessa relação. Porque aí você vira pedinte, você vira esmoleira, você fica catando migalhas do chão todos os dias para se sustentar. E aí isso é um esforço, gente, mas muito grande. Porque todo dia você tem que ficar naquele lugar ali, sinalizando com luz neon, vermelha, pisca-pisca para o outro te ver. Isso é um esforço muito grande, que vai consumindo você. E é isso que precisa ser visto. E parar para pensar, se a minha mãe aceitou aquela condição daquele relacionamento, foi uma opção que ela teve naquele momento.
foi o caminho que a minha mãe encontrou para sair de uma situação que ainda era muito pior. Porque minha mãe era uma escrava branca dentro de uma família aqui em Juiz de Fora, que a minha mãe era branca dos olhos verdes, mas vem de uma família de negros, porque eu me lembro, a minha avó materna era negra, e ela falava que eu não cheguei a conhecer. O pai dela era branco, e ela nasceu branca de olhos verdes, mas ela era uma escrava branca numa família aqui em Juiz de Fora. Ela era empregada doméstica, ela não tinha o que comer, porque ela só podia comer se sobrasse. E aí foi quando ela conheceu o meu pai, acho que eu já contei essa história aqui. E aí o meu pai acabou ficando muito com pena dela e preocupado com ela. Eu sei que aí um ano e pouco eles começaram a namorar, o meu pai casou com ela. Então, para minha mãe, esse casamento e esse homem representou a libertação dela. De um movimento de escravidão que ela vivia, onde ela era oprimida, ela não tinha direito a nada. E ela casou com esse homem e passou a ter uma família. Alguém que no mundo dela cuidava dela. E ela passou isso pra gente. Ela passou isso pra mim, pra minhas irmãs, pros meus irmãos. Só que quando eu vi que esse modelo de mundo já não me cabia, porque eu queria muito mais, e eu comecei a entender que eu podia muito mais, e que eu não podia e não poderia mais ficar presa a um homem, que ele também estava no direito dele de não querer fazer nada, tá? Aqui nesse momento, gente, não existe julgamento pela pessoa do meu ex-marido. Não existe aqui julgamento pela pessoa do Evandro, de forma nenhuma. Hoje eu consigo falar isso com mais leveza. Não existe, eu não tenho esse direito de julgar a escolha dele. Mas eu não sou obrigada a viver no mundo que ele quer para ele, que ele queria, né? Porque ele já faleceu, que ele queria. Eu não podia aceitar isso. Se eu queria alçar voos, se eu queria fazer mais coisas, se eu queria uma outra realidade para minha vida. Então, que ele, quando a decisão de separar, porque aí veio outras situações pesadíssimas que aconteceram, que aí a gente acabou separando de fato, mas hoje eu vejo com muita clareza para mim que foi uma decisão, sim, de dizer que se eu tiver que pedir, eu não quero mais. Se eu tiver que continuar aqui pedindo, me veja, eu não quero mais. Então foi quando eu comecei a romper um padrão, o padrão da minha mãe. Eu comecei a olhar para essa realidade que eu via que eu não queria para mim. Porque a minha mãe ficava nesse lugar, pedindo atenção ao meu pai o tempo inteiro. Tempo inteiro. Tempo inteiro. E muitas das vezes ele não estava nem aí para ela. Ele nem enxergava. Ele nem a via. E ela ficava ali. Mas para ela aquilo ali ainda era bom, porque ela tinha saído de situações muito piores e aquele homem no olhar delas tinha salvado a vida dela. Mas o meu caso, eu não precisava estar mais naquele lugar. Eu não precisava, porque aquele movimento dela foi dela. Ela escolheu. Eu estava tendo a opção de sair, de fazer o movimento, de ficar ou sair. E eu optei por sair. Não quero ficar. Eu mereço ter a vida que eu acredito que eu sou capaz de ter. Sofri muita violência psicológica, sim. Houve muitas agressões verbais, muitas agressões verbais. Todas com o objetivo único de me denegrir, de me jogar no chão, de me tirar o sentido de viver, de todo tipo de ofensa que vocês podem imaginar, eu escutava. Que eu não valia nada na cama, que eu era uma porca, que a nossa casa era uma sujeira, que eu era uma pobre metida besta querendo fazer faculdade, que eu tinha era que me colocar no meu lugar de pobre e ficar quieta, que eu ficava vivendo num mundo de sonhos de estudar, de fazer pós-graduação, de fazer faculdade, que eu vivia num mundo de ilusão. Todo tipo de agressão que vocês possam imaginar, verbais e psicológicas, principalmente nos 4 últimos anos do nosso casamento, eu sofri. Graças a Deus, eu só não sofri violência física, porque também eu acho que isso aí eu não suportaria. Mas todo tipo de agressão eu sofri.
mas eu decidi que eu não queria ficar. Eu não queria ficar. Eu acreditava e acredito que eu sou muito mais do que isso. Que ele vivesse do jeito que ele quisesse, era um direito dele. Era um direito dele. Ele não queria evoluir, ele não queria crescer, ele queria naquele mundo dele que estava bom e satisfatório, beleza, mas eu queria voar. Eu queria. Eu queria ter uma outra realidade, porque quando eu tinha meus 13, 14 anos, e esses dias eu estava lembrando tudo isso, fazendo uma reviravolta da minha história, até por conta do trabalho que eu estou fazendo, e eu me lembro, gente, que eu jurei pra mim que eu ia sair da Vila Zanã, que eu ia sair daquele movimento de pobreza e miséria que a gente vivia. Eu jurei pra mim que eu ia sair da Vila Zanã. O que é sair da Vila Zanã, gente? Não é Dubai, não tenho nada contra. Ali é minha origem, eu honro aquele lugar. Mas aquilo ali simbolizou toda uma vida de muito sofrimento que eu e a minha família passou. Nós passamos muita privação ali, mas muita privação. Muita privação. E eu jurei pra mim que eu não ia deixar que isso continuasse. Que eu ia lutar bravamente, porque eu ia construir uma nova realidade pra mim. E eu não podia admitir que esse homem me paralisasse, que esse homem me quisesse me ficar enfiado dentro de uma gaiola, porque eu acreditava que eu podia muito mais. Entendeu? E assim é a minha história, assim é a minha vida, parte dessa minha história, que eu tive e continuo lutando bravamente, porque eu não quero mais ficar em lugar nenhum que me oprima, em lugar nenhum que eu tenha que pedir para ser vista, em lugar nenhum que eu tenha que pedir para me amar, em lugar nenhum que eu me sinta menos. Eu quero estar em lugares que eu me sinta sempre mais acolhida, amada, respeitada, recebendo críticas positivas, críticas que vão me ajudar a crescer e evoluir, críticas que vão chegar até mim com carinho, dizendo: olha, Saulo, eu te respeito muito, acho o seu trabalho muito legal, mas eu acredito que você pode melhorar nisso, é tudo muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu quero poder estar no lugar que eu consiga ter todos os dias a condição de mostrar a minha vulnerabilidade, porque isso me faz ter coragem de continuar. Outro dia eu li um post de uma pessoa, até que eu admiro muito no Facebook, que eu fiquei meio assim, sabe? Ele dizendo assim, mais ou menos isso: olha, coach, vocês não devem ficar contando ou falando das suas dores ou das suas fragilidades, porque vocês podem espantar os seus clientes, porque os seus clientes podem achar: bom, ela não sabe cuidar da dor dela, como é que ela vai cuidar da minha? Eu discordo completamente, porque se eu não puder mostrar para vocês que eu sou igual a vocês, que eu sofri, passei por uma vida do cão, mas que eu hoje, por me conhecer, por me amar demais, por me achar uma mulher sensacional, eu estou aqui podendo falar para você, para dizer para você que você pode. Você pode fazer o movimento que você quiser, basta você querer. Basta você ter coragem, ousadia, ser atrevida. Sim, atrevida. E dizer: eu não quero mais ficar nesse lugar, porque eu mereço muito mais da vida. Eu mereço muito mais da vida. E é isso que me motiva todos os dias, gente. É poder fazer isso. É poder dizer o tanto da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade, mas que em cima dela eu cresço todos os dias. É por olhar por essa história toda que eu vivi, é que hoje eu estou fortalecida aqui. E quando eu venho trazer os meus exemplos de vida, é para dizer para você que com toda a dor que você está vivendo, no seu relacionamento, com a sua família, com o filho, com colegas de trabalho, gente, tem jeito. Existe saída. Basta a gente querer buscar ajuda. Basta a gente pedir socorro. A gente colocar a boca no trombone, porque eu não consegui isso sozinha. Eu não consegui ser a Saula que eu sou hoje sozinha.
Eu busquei ajuda. Começou com terapia, depois entrei nesse meu movimento do coach, de formações de coach, de fazer treinamentos em cima de treinamentos, tudo primeiro, gente, para eu me conhecer. Porque enquanto eu não senti segurança, eu não me aventurei a fazer os trabalhos de coach. Porque eu precisava primeiro limpar em mim as minhas próprias dores e as minhas próprias mazelas, para que eu pudesse entender a dor das pessoas que vieram sentar à minha frente e conversar comigo. Para eu poder ter um movimento de empatia muito grande para entender a dor dessas pessoas e poder ajudar, principalmente as mulheres. Porque hoje, gente, eu consigo entender a dor de vocês, mesmo não tendo às vezes passado pelo que você passou, mas eu consigo entender porque eu entendo a minha dor, o tanto que ela me judiou, o tanto que ela me maltratou, mas que ao mesmo tempo, gente, ela foi uma mola que me empurrou e que me fez tomar atitude. Como diz o Zé Roberto Marques, me obrigou a tirar a bunda da cadeira e tomar uma atitude em relação a mim. E se provavelmente eu não tivesse feito nada, se eu tivesse continuado lá, naquele casamento falido, sofrido, para mim e para ele, porque ele também sofria, com certeza. Porque quando ele buscou uma válvula de escape para buscar uma mulher na rua, porque ele não estava feliz dentro de casa. Ele estava super infeliz. Se eu não tivesse tomado uma atitude de colocar um fim nessa história e realmente me dado a oportunidade de fazer tudo aquilo que eu queria fazer, porque aí logo depois, 8 anos depois, eu fiz minha MBA em marketing, depois eu vim buscar fazer as minhas formações de coaching, de programação neurolinguística, e estou programando e jogando para o universo que o ano que vem eu vou começar o meu curso de psicologia. Tenho fé que eu vou conseguir, porque na verdade era o que eu queria ter feito em 1980 e eu não pude fazer por questões financeiras. Eu tive que optar por uma outra faculdade que não atendia, mas era o que eu queria, porque eu tinha jurado para mim que eu ia sair da Vila Zanã, eu ia sair vitoriosa, e eu fiz a minha faculdade em 1980. Então, gente, é você buscar ser feliz com você. Porque se eu tiver que pedir qualquer tipo de afeto, de carinho, que seja com filho, com marido, com companheiro, companheira, eu não quero ficar. Eu não quero. Porque eu quero me amar primeiro, eu quero cuidar de mim primeiro, até sabe por quê? Para eu não ter que ficar refém desses relacionamentos sofridos e doentios. Eu quero me amar primeiro, cuidar de mim primeiro, ser a minha melhor companhia. Aquela que me abraça, que me afaga, que me dá carinho, que me beija, que faz todo tipo de... que me dá amor. Para eu não precisar ficar refém de nenhum relacionamento que me faça virar uma mendiga. Ter que ficar pedindo. Então, mais uma vez eu vou dizer, se você está numa situação dessa, num relacionamento, com filho, com colega, o que for que esse relacionamento está te levando a ficar, busca ajuda. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha de pedir ajuda, mas vai se cuidar, vai se amar, vai se valorizar, vai ser quem você nasceu para ser. Dê asas à sua imaginação e vai ser leve, vai ser livre. Vai se empoderar da força que existe dentro de você. E não permita mais ser agredida por homem nenhum. Em nenhuma relação. Nenhuma relação. Porque às vezes a relação de mulher com mulher também acontece. A outra parceira é agressiva, é abusiva. Não permita. Se imponha. Se coloque no seu devido lugar de respeito e de honra. Mas não permita mais que nenhum tipo de violência chegue até você. Saia desse lugar de pedinte. Saia, por favor. Você não é nenhuma pessoa que mora na beira da rua, mas você tem um lugar, um endereço fixo. Por que você se submete a isso? E se está faltando coragem, porque eu sei que é difícil, eu não estou dizendo aqui que é fácil, não foi fácil. Não foi, eu me preparei
praticamente 3 anos para ter coragem, para me fortalecer, para tomar a decisão de me separar e romper com aquele casamento que estava me deixando doente. Eu estava ficando doente. Vivia com problema de estômago, com tonteira, depressão. Eu não conseguia mais dormir direito, comer direito, porque eu perdi praticamente, totalmente, quase tudo da minha identidade. Eu já não sabia mais quem eu era, para que eu estava vivendo. Eu vivia tipo uma zumbi, que eu não sabia o que eu queria. Então, a necessidade e a busca de encontrar o meu lugar para ser feliz, para poder dizer eu não quero mais, eu realmente precisei buscar ajuda para conseguir sair, para conseguir ter a vida que eu acredito que eu sempre mereci. Porque eu com os 13, 14 anos, eu jurei para mim que eu ia sair daquele lugar, que eu não ia ter a vida que a minha mãe tinha, que eu ia buscar mais, eu queria mais, porque eu acreditava que eu podia mais. E por que eu ia ser negligente com uma promessa que eu fiz lá no meu passado? De forma nenhuma. Então, eu te convido a pensar sobre isso. Que essa violência que de repente você está sofrendo, ou que você conhece uma amiga que está passando, converse com ela. Ajude a ela, dê a mão para que ela possa ter coragem de poder fazer esse movimento. Eu assisti ontem um vídeo, até que eu já tinha assistido antes, que a Graça me mandou de noite no WhatsApp, que era para eu assistir, da Brené Brown, que escreveu aquele livro Seja Perfeitamente Imperfeito, mais ou menos isso o título, que eu também tenho ele aqui em casa. Que ela fala exatamente disso, de sermos vulneráveis. De ser vulnerável é mostrar que se tem muita coragem. Porque quando você vai buscar fazer alguma coisa que às vezes você nem sabe como é que vai fazer, mas você vai lá com a sua cara e a coragem, você se mostra e vai lá e resolve. E ela termina o vídeo falando o seguinte, que a filha dela tinha uma competição a coragem de ser imperfeito, isso aí. E ela termina o vídeo falando que a filha dela tinha que fazer uma competição de natação e tinha que nadar de peito. E a filha dela chegou em casa chorando porque estava com medo, porque não sabia que o nado de peito é um dos mais difíceis que tem dentro da natação. Se você não tiver uma sincronização de braço e perna, você não sai do lugar. Você arfa ali de movimentos e não sai do lugar. E aí a filha dela chegou em casa chorando e eu não sei como é que eu faço, e ela na dela. E aí a menina depois no outro dia falou assim, mãe, eu conversei com a fulana lá que faz parte da equipe, ela falou comigo assim que na hora que o treinador me chamar, que é simplesmente eu queimo a etapa, eu não vou. Aí ela virou pra mãe dela e falou assim, mas eu vou ser castigada? A mãe dela falou, aqui em casa vai, na escola pode ser que o treinador não vá tomar nenhuma atitude com relação a você, ou pode até ser que ele te tire da equipe, mas aqui em casa você sabe. Esse vídeo é simplesmente maravilhoso mesmo, Josi, maravilhoso. A lição que ela dá, o que ela fala, a leveza com que ela traz tudo, essa questão da coragem, da vulnerabilidade, é perfeito. E aí a filha ficou, mas ela falou, olha, você sabe as regras da casa, quando a gente assume os nossos compromissos, a gente tem que cumprir, seja de que maneira for, a gente está aqui sempre disposto a te ajudar e tal. Aí a menina foi, e aí ela foi com o marido pro tal do campeonato lá da escola. E aí ela falou que ficou ela e o marido na arquibancada lá esperando, aí quando chamou o nome da filha dela, a filha dela não chegava. A filha dela não chegava, e no último minuto a menina chegou e pulou na piscina. E aí a menina, ela falou assim, que foi assim, um esforço tremendo para ela conseguir nadar os 100 metros. Quando ela achou que ela estava ganhando a corrida, na verdade, a disputa, na verdade ela era uma retardatária que estava atrapalhando a bateria seguinte, porque ela estava muito lenta, porque ela não estava ainda sincronizada com os pais, ela estava com muita dificuldade de sair do lugar. E com muito sacrifício ela conseguiu fazer os 100 metros. E quando ela saiu da piscina, ela estava em pranto, porque ela viu que tinha sido uma tragédia toda a disputa dela, né?
E aí ela saiu da piscina, ela olhou para a mãe dela e ela falou assim: foi horrível, né, mãe? A mãe dela falou: foi, minha filha, foi horrível. Aí ela abaixou a cabeça, começou a chorar e olhou bem no olho da mãe dela e falou assim: mas pelo menos eu tive coragem de me jogar na água. E é por aí que nós precisamos, gente, é ter coragem de nos jogarmos na água, mostrarmos a nossa vulnerabilidade e sairmos do lugar que nós estamos, que a gente não quer mais ficar. Porque aceitar a violência de um homem ou de uma mulher que é sua companheira não faz o menor sentido. Você tem direito a ser feliz. E se você não encontrar ninguém, que igual eu ainda não encontrei um parceiro que eu acredite que vale a pena eu investir meus sentimentos, que também é uma questão minha de vulnerabilidade, de ter coragem de me lançar. Ontem, ouvindo pela segunda vez esse vídeo, eu me vi isso, que eu estou precisando romper comigo essa vulnerabilidade, me lançar e me permitir, mas que eu tenho procurado cuidar de mim. Procurado me amar, me honrar, me respeitar, ser muito carinhosa e cuidadosa comigo, trazendo todo esse movimento de alta empatia, de alto amor, de autocompaixão comigo, procurando me entender cada vez mais, para que eu também possa me lançar, me jogar, me permitir, a me abrir para que de repente uma nova possibilidade aconteça de eu encontrar uma pessoa bacana, legal para minha vida. Por que não? Né? Então a proposta é essa, sabe, gente? Pra gente fechar o agosto. Que vocês tenham a coragem de se jogar na água, de se mostrar vulnerável porque não sabem nadar direito, completamente, mas que vocês vão lá enfrentar o desafio dos 100 metros rasos. Tá bom? Fiquem em paz. Gratidão por vocês que me acompanharam esse mês, que tiveram comigo aqui e não me deixaram sozinha. Estou muito feliz com toda a repercussão das lives, de mulheres que entraram em contato, de mulheres que vieram buscar ajuda, do que as lives tocaram o coração dessas mulheres. E eu me coloco aqui, ó, à disposição, porque eu sou o que sou também por você. Não é só por mim, nem pelos meus filhos, nem pela minha família, não. Mas também por você, mulher que está em busca desse lugar, de ser feliz, de sair desse emaranhado e de sair desse lugar de ter que pedir. A única coisa que a gente pede, gente, é por favor, pedir licença, por um movimento de gentileza, mas pedir amor, pedir para ser olhada, para ser cuidada, para ser amada, não. Isso tem que vir porque o outro quer te acolher. O outro te enxerga, o outro te vê como a mulher que você é, do valor que você tem, do indivíduo maravilhoso que você representa. Você não tem que pedir, tem que vir espontaneamente. Uma gentileza, um carinho, entendeu? Isso que é bonito de uma relação. É na troca de olhar o outro saber o que você quer e você da mesma forma com ele. É de reconhecer a voz no telefone que você não tá bem, que você tá precisando de um colo. Isso é relacionamento. Isso é se relacionar. Isso é se jogar na piscina todos os dias e mostrar a sua vulnerabilidade, mas com a certeza de que você está tendo coragem de ser o que você quer e o que você deseja. Tá bom? Estamos juntas sim, o Meirimar, com certeza, pro que deve é. Tá bom? Gratidão a todas vocês, mais uma vez. Que vocês tenham uma semana de muita paz e de muita coragem de viver aquilo que vocês idealizaram para vocês um dia. Igual eu fiz, quando eu tinha 13 para 14 anos. E eu tenho certeza que a minha menina, aquela menina lá de trás, que vivia com o pé rachado, machucado, cortado, ela tá feliz comigo. Porque eu tô cumprindo o que eu prometi para ela. Com certeza ela tá muito feliz comigo. Porque eu hoje sou a mulher que eu idealizei lá atrás. Estou nesse processo de construção e que ainda tem muita coisa para fazer.
E com certeza eu peço todos os dias a Deus que me dê saúde, que me dê consciência de que para cuidar do meu corpo eu que preciso fazer isso por mim. Eu preciso cuidar do meu alto amor, para que eu continue tendo uma estrutura vital para seguir em frente. Então, até breve e vamos que vamos, e que a semana de vocês sejam bem produtiva e que me deem lembranças. Ô Elaine, prazer em te conhecer, obrigada, obrigada. Continue me acompanhando aí no Instagram, no Facebook, quiser entrar em contato comigo para conversar, tá bom? Eu vou me organizar essa semana para ver se a gente consegue, se eu consigo voltar pelo menos umas 2 vezes na semana para as lives, que eu acredito que elas são bastante produtivas e têm dado um resultado legal para as mulheres que têm acompanhado, têm conseguido fazer com que aconteça algum movimento, né? Então, até breve, tá bom? Gratidão a todos vocês mais uma vez. E compartilhem essa live, falem do meu trabalho para suas amigas, para que elas possam entrar em contato, me acompanhar no Instagram, tem sempre coisas lá, e a gente vai seguindo em frente. Até breve. Tchau, tchau.